Olá, líderes, tudo bem? Eu sou Reginaldo Oliveira, sou palestrante, Master Coach e treinador de líderes. Eu sou coronel do Exército, fui para a reserva no final do ano passado e nesses mais de 30 anos de carreira, eu consegui consolidar um conhecimento a respeito da liderança que vai fazer você se tornar um líder de alta performance, liderando pessoas e equipes. A situação no mundo e no país, ela não está boa, está caótica. O que nós observamos é que vários grupos sociais, inclusive a família, está passando por uma série de problemas de relacionamentos, desentendimentos, agressões verbais, físicas, brigas, rompimentos de relacionamentos, separações. Isso acontece com amigos, marido, mulher, pais e filhos, tornando o ambiente dos grupos sociais e o ambiente familiar uma completa desarmonia, um lugar ruim de se permanecer. Nas empresas não é diferente. Nós encontramos ali um alto nível de empregados pedindo demissão, o turnover, equipes desengajadas, equipes sem comprometimento, completamente desmotivadas, baixando dessa forma a produção, baixando o rendimento dessas equipes e diminuindo o lucro das empresas. Gente, esse é o cenário desafiador que nós estamos vivendo na atualidade. Eu sei que enquanto eu falava, provavelmente você lembrou de alguns grupos sociais, algumas famílias e até empresas que passam por esses problemas que eu falei. Você que é pai, que é mãe ou até mesmo jovem dentro de uma família, sabe o quanto é desagradável viver num ambiente desarmônico, de brigas, de incompreensão, onde cada um quer impor o seu ponto de vista, onde não se comunicam com assertividade. E o que reina é a completa desarmonia. E você que é empresário, deve saber realmente, deve sentir na pele o quanto é ruim ver as equipes desengajadas, sem motivação, sem energia para trabalhar, uma demora para apresentar um produto, um resultado, uma meta. E no final você perder dinheiro porque os lucros da sua empresa caem por conta desses resultados. Pois bem, algumas causas que contribuem para esses problemas estão diretamente relacionadas com as questões da liderança. Observem que os pais, pai, mãe, que trabalham o dia todo e chegam cansados ao final do dia em casa, eles até querem dar atenção para os seus filhos, querem conversar, mas muitas vezes não conseguem. Passa o dia todo batalhando para trazer o pão de cada dia, para melhorar a qualidade de vida da família. E às vezes não conseguem ter uma comunicação assertiva, nem entre os pais, marido e mulher, e muitas vezes também entre os pais e os filhos. Isso são todas questões que envolvem liderança. Dentro das empresas, nós vamos encontrar muitas vezes líderes autoritários, líderes que não sabem motivar suas equipes, não sabem dar feedbacks, não sabem inovar, não sabem engajar os liderados. Tudo isso vai contribuir com esse cenário caótico e vai resultar em todos esses problemas que foram levantados aqui. O empresário e escritor americano John Maxwell, que é um mito mundial da liderança, ele fala que tudo começa e termina com a liderança. Então a liderança ela transcende os limites do trabalho de uma empresa. Ela atinge os grupos sociais. A liderança ela é aplicada no grupo familiar. E na família, eu reforço, nós temos que ter uma atenção especial. Não podemos deixar de lado. Nós temos que empregar corretamente os princípios de liderança para que a família esteja unida, harmônica, caminhando todos na mesma direção. A pesquisa Gallup, ela chegou à conclusão que 66% dos funcionários que pedem demissão,
eles pedem demissão do líder, não do emprego. Isso é um dado muito importante, porque ressalta a verdadeira importância de sabermos liderar as nossas equipes. E mais um detalhe, em pesquisas na internet, chegou-se à conclusão que 95% da população não está habilitada, não está capacitada a liderar. Isso é um dado essencial, importante, mas também assustador, porque nós percebemos que a maioria ainda não está sabendo como deve agir para liderar corretamente as suas equipes. E eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês. Depois de mais de 30 anos no Exército, realizando também cursos fora de coaching, treinamento de líderes, eu pude vivenciar uma série de experiências, algumas positivas e outras nem tanto, onde eu colhi ali uma oportunidade de melhoria e consolidei um método que eu vi que dava certo, que eu vi que com esse método a equipe permanecia motivada e cada integrante da equipe fazia o melhor de si no cumprimento de uma missão que ia favorecer a todos. E é exatamente esse método que eu quero compartilhar com vocês. Inicialmente, eu queria reforçar que para você obter a alta performance, você tem que gostar de pessoas. Eu sei que eu repito isso muitas vezes, e quem me conhece sabe que é o meu perfil, o meu espírito é assim. E é realmente o que eu acredito. Porque se você quer manter a sua equipe motivada, seu liderado motivado, você tem que saber ouvi-lo por uma série de fatores, uma série de estratégias. E é exatamente por isso que o início do treinamento ele trabalha o autoconhecimento. Mas, Reginaldo, por que é importante o autoconhecimento? O autoconhecimento ele é importante porque já foi comprovado cientificamente que nós só conhecemos realmente 10% do que nós somos, dos comportamentos que nós temos. 90% nós não conhecemos. Isso eu estou falando para a maioria das pessoas. Eu sei que muitos líderes já fizeram uma série de testes, perfis comportamentais, alguns fizeram cursos de coach, de autoconhecimento. Aqueles que fizeram, parabéns, mas a maioria não fez. Se não fez, você só conhece, só identifica 10% dos comportamentos que você tem. 90% você não conhece. O psicólogo Jung, ele falava assim que nós só conhecemos e controlamos 10%. 90% não conhecemos e não controlamos. Resumindo, quem manda em você é um outro você. Por isso que eu começo com autoconhecimento, basicamente trabalhando com os perfis comportamentais na teoria DISC, para saber se você é um líder de dominância, influência, estabilidade ou conformidade. Depois de realizar isso, nós iniciamos com a base de uma liderança de alta performance. Qual é essa base? Olha só, para mim, Reginaldo, com a experiência que eu acumulei, um líder de alta performance, um líder de sucesso, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar são estratégias vencedoras. Um líder de alta performance tem que ter estratégias vencedoras. Um líder de alta performance, um líder extraordinário, ele é aquela pessoa inquieta. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada? Aquela pessoa que está sempre inovando, sempre buscando fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato e um produto com mais qualidade e melhorar cada vez mais os processos. Isso é um líder de alta performance. Para isso ele tem que ter estratégias vencedoras. No treinamento eu abordo quais são as 7 estratégias vencedoras que vai levar um líder a se tornar um líder de alta performance na sua equipe. O segundo pilar do líder de alta performance é ter a sua equipe motivada. Então a equipe tem que estar sempre motivada. Como é que ele vai fazer isso? Também no treinamento eu explico ações simples que vão manter uma equipe motivada. Lembrando, gente, motivação é ter prazer e não sofrer. Se o teu liderado ele vai para o trabalho pensando, nossa,
vou agora para o trabalho, vou enfrentar aquele chefe que eu não gosto, um chefe que não gosta da gente, um chefe que não dá atenção, que não se preocupa, ele vai desmotivado. Gente, essa é a realidade. Veja bem, talvez você já seja um líder de alta performance e o que eu estou falando aqui para você não vai servir para nada. Mas se você não tem essa habilidade toda, talvez o que eu estou falando aqui vai fazer a diferença no teu trabalho, para a tua equipe, vai melhorar a qualidade de vida de todos, vai melhorar o ambiente, a harmonia do ambiente de trabalho. Então existe uma forma correta, existem ações que melhoram a motivação da tua equipe. Só para vocês terem ideia, cada pessoa tem uma forma diferente de ser motivada. Eu chamo de natureza motivacional. Algumas pessoas são motivadas pela superação, são pessoas que gostam de desafios, são pessoas que gostam da ação. Então, para você motivar essa pessoa, se você identifica um liderado com essa natureza, você precisa dar desafios para ele. Outros são liderados de afiliação à natureza motivacional. Esse liderado, se você simplesmente chega e joga a missão em cima dele, a tarefa, ele vai receber, mas vai ficar receoso. Ele vai falar assim, nossa, o chefe nem conversou comigo, nem quis saber como é que eu estava, porque eles têm uma necessidade de dialogar. Para esse liderado, você precisa conversar um pouco, ouvir um pouco, perguntar como é que ele está, como está a família, a esposa, os filhos, o projeto. Claro, não é bom dar muita corda não. O liderado de natureza motivacional, afiliação, ele vai conversar muito se você der corda. Então você conversa um pouco, prestando atenção no que ele está falando, é realmente interessado no liderado e depois você passa qual é o trabalho, a tarefa que você quer que seja executado. E o terceiro, ou a terceira natureza motivacional, é o de influência, né? O influência são aqueles que têm um poder de persuasão junto aos demais liderados. Ele tem realmente um poder de influência, de convencimento. Então esse liderado, você precisa passar para ele, por exemplo, uma ação nova, desafiadora que você tem para o grupo, para o setor, para a equipe, e ouvir dele qual a opinião dele, o que ele colocaria como proposta. E você vai usar alguns pontos que você acha que realmente são viáveis e colocar no plano de ação. Quando você levar a ideia para o grupo e esse liderado perceber que a ideia dele está sendo usada, ele se compromete, fica mais motivado e vai te defender perante o grupo para que seja adotado esse plano de ação. Então são detalhes interessantes, né? Então eu falei aqui das estratégias vencedoras, são 7, que no treinamento eu abordo mais profundamente. Falei que você tem que ter uma equipe motivada, mas não basta só isso. Você tem as estratégias, tem uma equipe motivada, só que tua equipe tem que estar capacitada. Então ela tem que conhecer as tarefas, o trabalho que vai ser realizado. Eu costumo até falar que não adianta nada você ter estratégias vencedoras, uma equipe motivada, mas ela não está capacitada. Na execução do trabalho, ela vai fazer um monte de coisa errada. Então são esses os 3 pilares e que eu abordo no treinamento. Dentro desse contexto, líderes, tem um fator que é primordial. Inclusive, a revista Exame, numa pesquisa feita com funcionários de várias empresas, onde o tema principal era o que realmente atrai para que uma empresa seja considerada um melhor lugar para se trabalhar. Pasmem, o que foi considerado mais importante, em primeiro lugar, foi exatamente o liderado ter um retorno do seu chefe, se ele está no caminho correto ou se ele tem algo a desenvolver para realizar um bom trabalho. De onde nós podemos retirar
que o feedback ele tem uma importância fundamental para o liderado. Os liderados, de uma maneira geral, isso em conversa com vários grupos, isso por mais de 30 anos no Exército, conversando, mesmo nas Forças Armadas, onde a estrutura é verticalizada, existe ali uma ascendência vertical, uma hierarquia, né, tudo hierarquizado. Mesmo assim, o subordinado olha para o superior dentro do quartel, o liderado olha para os líderes nas empresas e fala: líder, por favor, me fala se eu estou fazendo certo, ou me fala se eu tenho que corrigir alguma coisa. E infelizmente, a maioria das vezes, o líder não dá o feedback, ou se dá o feedback, não dá o feedback de maneira correta. Então isso me levou a estudar muito, já vi vários modelos de feedbacks, vários, inclusive em cursos de coach, vários modelos de feedback que me ajudaram a crescer, a subir nível nesse aspecto. Mas no curso eu mostro um modelo que é fantástico, é transformador. E lá eu abordo o feedback positivo, quando você quer falar para o seu liderado: parabéns, você acertou na tarefa, você fez da forma como eu acredito ser a perfeita, a melhor de todas. Eu chamo do feedback positivo. Ou o feedback de desenvolvimento, que é quando você quer falar para o teu liderado: olha, ainda não está bom, existem oportunidades de melhoria. Gente, tem uma forma correta de dar um feedback. E no treinamento eu mostro isso. O feedback positivo, o liderado, ele sai realmente engrandecido, feliz. Ele sai falando: nossa, meu líder é fantástico. Ele me elogiou de uma forma que eu vou me esforçar para repetir o comportamento que eu demonstrei no cumprimento dessa tarefa. E o feedback de desenvolvimento, uma forma que você vai dar esse feedback e o teu liderado vai olhar para você e vai falar assim: poxa vida, o meu líder, ele se preocupa comigo, ele quer que eu cresça, ele está preocupado com o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ele não vai ver como uma chamada de atenção simplesmente, ele vai ver como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. E isso é maravilhoso, isso vai de encontro àquilo que a maioria dos liderados pedem dentro das empresas. E até mesmo dentro de casa, na família. Você vai saber dar um feedback positivo de desenvolvimento dentro da família. Isso vai começar a gerar uma transformação para o bem, uma transformação para melhor. Pessoal, eu lembrei agora de uma história interessante que aconteceu comigo quando eu estava na missão do Haiti, em 2013. Eu estava na missão do Haiti como chefe da primeira seção, é chamado de G1, é o Recursos Humanos. Lá mexia com as escalas de serviço, com o plano de rodízio das tropas, com o pagamento e com o livre arejamento. O livre arejamento era um período de descanso, que às vezes era de 15 dias, às vezes de 10 dias, de 8 dias. E num certo livre meu, eu resolvi viajar com a minha esposa. Ela estava aqui no Brasil, nós fomos para a República Dominicana. Foi tipo uma segunda lua de mel, né? Porque a primeira lua de mel, quando nós casamos, eu era instrutor do curso de Guerra na Selva e não tivemos muitas oportunidades de curtir, de viajar. Ficamos por Manaus e eu já estava lá como instrutor do curso dentro da selva. E assim fomos para a República Dominicana. Estávamos lá no segundo dia, curtindo aquele paraíso tropical, né? E eu fui acionado por WhatsApp, pelo comando do batalhão de infantaria lá no Haiti. O comando, meu comandante, entrou em contato, informando que tinha um militar nosso que foi retido pela Polícia do Turismo da República Dominicana, que de alguma forma foi acusado por um problema que ocorreu dentro de um resort na República Dominicana. O comando informou que outros oficiais já tinham ido à delegacia da Polícia de Turismo
para verificar a situação do militar e tinham confirmado que o militar estava retido lá. E segundo as informações da Polícia do Turismo, nós estávamos num sábado, na segunda-feira, se não tivesse a retirada da queixa, independente se o militar fosse culpado ou não, ele seria conduzido para um presídio no município da República Dominicana. Nós estávamos na região de Punta Cana, ele ia ser enviado para outra região, num presídio lá no município. Pois bem, e o comando pediu para que eu me deslocasse até a delegacia para verificar, levantar os dados e verificar a situação desse militar. E eu conversei com a minha esposa, falei que entendia da situação, era a nossa segunda lua de mel, ou a primeira realmente valendo, né? Mas que dentro daquele cenário, a situação do militar era crítica e eu não podia simplesmente dar as costas para esse companheiro. E assim fiz. Fui à delegacia ainda no sábado pela manhã e realmente o militar se encontrava detido na delegacia da Polícia do Turismo. Conversei com ele, conversei com as autoridades da Polícia do Turismo e a partir daí iniciei uma grande negociação com o pessoal, com o intuito de verificar, esclarecer a situação. Se esclarecendo, verificasse que o militar não tinha a culpa da queixa que existia sobre ele, tentar levar para o Ministério Público da República Dominicana e retirar essa queixa, tirando o militar lá da delegacia e principalmente evitando que ele fosse para um presídio, porque se ele fosse para aquele presídio, na minha cabeça a situação dele estaria definida. Provavelmente até hoje ele estaria naquele presídio. E o que eu fiz? Conversei com a minha esposa, eu mesmo sabendo que era uma questão familiar, conjugal, eu acreditei que o problema do militar, do companheiro do quartel, era muito mais grave. Aquilo podia impactar e impactaria na vida dele. Ele era casado, tinha uma filha, na vida da esposa, na vida da filha, de todos. E assim fiquei todo fim de semana negociando com as autoridades da Polícia do Turismo da República Dominicana, com os donos, os empresários, donos do resort, até encontrar os civis que deram queixa do militar. Ele tentando ajudar alguns conhecidos, inclusive de outro país, da Rússia, foi confundido e deram queixa dele. Terminou numa situação crítica. Fiquei 3 dias nessas negociações, até que na segunda-feira à tarde, estava indefinida a situação dele, porque eu estava tentando negociar, consegui convencer o casal, era um casal lá da República Dominicana, retirar a queixa. Tinham alguns gastos que foram feitos, né? Teve um certo desgaste no material do casal, eu paguei por tudo e convenci que eles retirassem a queixa e fomos para uma procuradora do Ministério Público da República Dominicana para que ela pudesse assinar a retirada da queixa e liberar o nosso militar daquela situação crítica. E o mais importante, evitar que ele fosse transferido para um presídio num município 60 quilômetros distante da região de Punta Cana, Bávaro, e lá permanecesse por anos e anos, não se sabe quanto tempo. Conseguimos, graças a Deus, o militar foi liberado. Obviamente ele tinha uma parcela de culpa, na tentativa de ajudar esses russos, ele terminou indo além do que precisava, inclusive comprometendo o nome, né, da ONU na missão e do quartel. Isso aconteceu, tanto que ele teve que ser repatriado, né, para o Brasil
E ele estava destruído. Quando ele saiu, agradeceu muito, o batalhão agradeceu minha esposa, eu perdi meu livre, né? Mas eu nunca tive dúvidas de que aquilo era o que eu tinha que fazer. Libertar o nosso jovem militar daquela situação crítica era a coisa certa a ser feita. Eu apliquei muitos princípios de liderança que eu falo no meu treinamento, que eu falo no método que eu montei. Esse militar, ele voltou para a unidade dele aqui no Brasil. Lá, após o tempo mínimo previsto, ele foi licenciado, porque foi levada à risca a situação do problema ocorrido na missão de paz. E ele, quando saiu da missão de paz repatriado, ele falou para mim: coronel, minha vida acabou. Minha vida acabou. Eu lembro que ele estava muito mal. Em lágrimas ele falava: minha família está destruída. Eu não tenho mais o que fazer na minha vida. E eu lembro que eu falava para ele: meu amigo, não desista. Você tem a esperança de conquistar coisas novas. O Brasil é um país maravilhoso que dá oportunidade para todos. Você vai chegar lá, explique para sua esposa o que aconteceu, explique para os seus superiores. Mas, coronel, vou ser mandado embora quando acabar o meu tempo. Não tem problema. Não tem problema. É algo que vem. Você acha que vem para te prejudicar? Não vem. Como diria o grande mestre Roberto Chiniachik, problemas, oba, vamos usar isso para crescer. Falei para ele: você faz graduação? Ele: eu faço graduação. Então agora você mergulhe de cabeça nos estudos. Preste concursos. Não desista de lutar. Conquiste o teu espaço e mantenha a sua família unida. E ele se encheu de energia, de esperança, de fé e voltou para o Brasil. Foi fácil? Não. Com certeza foi desafiador para ele. Mas vocês querem saber? Hoje, esse amigo, ele está na Polícia Militar de Minas Gerais. Ele estudou para concurso, prestou o concurso e venceu. Ele não desistiu. Ele acreditou naquela oportunidade que foi dada para ele. E eu falo isso com muita alegria, com muita felicidade e com muito orgulho. Acreditem, líderes. Você se preocupar com o seu liderado, você servir ao seu liderado, servir naquilo que vai desenvolvê-lo, que vai levá-lo para um nível acima, que vai fazer ele crescer. É esse o caminho, uma liderança servidora. Esse é o caminho. Você indicar para eles o caminho do crescimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional. Isso vai fazer com que eles olhem para vocês e falem assim: meu líder se preocupa comigo. Eu vou fazer o melhor possível no cumprimento das tarefas. Foi isso que eu vi em 30 anos de exército, mais de 30 anos de exército. Foi isso que eu presenciei nas ações de liderança dentro da força. E olha, eu falo para vocês, eu vou entrar em contato com companheiros que serviram comigo, trabalharam comigo quando eu era aspirante, 1994, tenente, 95, 96, para que eles façam depoimentos e vocês entendam que realmente o John Maxwell, ele está certo no que ele fala. Não é à toa que a empresa dele é maravilhosa, que para marcar um curso com o John Maxwell entra numa fila de espera às vezes de 2 anos. Isso eu senti na prática e isso eu consolidei nesse conhecimento e nesse treinamento. Acreditem, é real. Liderar é fácil, só depende de cada um de vocês líderes. Só depende de vocês fazerem as escolhas corretas. Isso tudo que eu estou falando de liderança
não é algo que você vai aprender realmente em 8 horas, 16 horas. É que você vai passar por um treinamento e vai sair com tudo na cabeça, consolidado, fácil de aplicar. Não é. É algo que você decide, você faz a escolha de trabalhar diariamente. E é por isso que no final do treinamento, esse treinamento básico, esse módulo, eu comento da importância da roda da gestão. De você fazer uma gestão de todos esses atributos que um líder tem que ter. A despeito das estratégias vencedoras, a tua equipe está motivada, a equipe ser competente, capacitada. Você como líder, você tem que trabalhar 8 atributos que vai manter você constantemente atualizado. É como se fosse um programa de melhoria contínua. Não se encerra agora. Isso vai diariamente sendo aprimorado. Lembra que eu falei? O líder é aquela pessoa inquieta, um líder de alta performance. Ele está o tempo todo maquinando. No que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar esse produto, esse processo? Como é que eu posso fazer mais rápido? Como é que eu posso fazer com mais qualidade? Atributos como a questão da gestão do tempo, a delegação, a resiliência. Então, todos esses atributos têm que ser trabalhados diariamente. E isso vai nos acompanhar. Gente, eu falo com mais de 30 anos de experiência prática no comando de tropas. Isso vai acompanhar para o resto da vida. E vocês vão ver como muda, como transforma a nossa vida. Então, líderes, era isso que eu queria passar para vocês nesse bate-papo rápido, nessa conversa, nessas informações. Você que é pai, mãe, ou jovem, trabalhador, funcionário, está lá batalhando no seu dia a dia, no trabalho, ou você que é empresário também, você que quer mudar, quer aprender um pouco de liderança, você que quer desenvolver a liderança na tua equipe, nos teus liderados, você que quer trabalhar a liderança de alta performance nos teus líderes, ora, faz contato comigo. Entra aqui no canal, assiste aos vídeos, curte os vídeos que estão aqui que você realmente acha que tem ideias boas, boas dicas de liderança. Você quer saber um pouco mais? Entre em contato comigo. Eu prometo a vocês, eu garanto a vocês, é algo transformador, é algo maravilhoso. Muda a nossa vida, muda a vida das nossas equipes, muda a vida das nossas empresas e das nossas famílias. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.